História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Vasco Fernandes Coutinho, meu 21º avô, primeiro Conde de Marialva, terceiro Marechal do Reino de Portugal, Senhor da Vila de Marialva, Alcaide-Mor de Trancoso, oitavo Senhor da Honra e Couto de Liumil, irmão de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, meu 19º avô, apelidado de Magriço, o lendário cavaleiro dos 12 da Inglaterra, imortalizado por Camões, nos Lusíadas. Dom Vasco Fernandes Coutinho, primeiro Conde de Marialva, terceiro Marechal do Reino de Portugal, Senhor da Vila de Marialva, Alcaide-Mor de Trancoso, oitavo Senhor da Honra e Couto de Liumil, nasceu em 1385 e morreu em 1450, era filho de Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, segundo Marechal do Reino de Portugal, sétimo Senhor do Couto de Liumil e de Dona Leonor Gonçalves de Azevedo, neto paterno de Dom Vasco Fernandes Coutinho, Senhor do Couto de Liumil e de Dona Beatriz Gonçalves de Moura e neto materno de Dom Gonçalo Vasquez de Azevedo, primeiro Marechal do Reino de Portugal e de Dona Inês Afonso. Dom Vasco Fernandes Coutinho foi um ilustre fidalgo português, primeiro Conde de Marialva, terceiro Marechal do Reino de Portugal, Senhor da Vila de Marialva, Alcaide-Mor de Trancoso, oitavo Senhor da Honra e Couto de Liumil, era filho de Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, Senhor de Couto de Liumil, segundo Marechal do Reino. O seu irmão era Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, meu 19º avô, apelidado de Magriço, o lendário cavaleiro dos 12 da Inglaterra, imortalizado por Camões nos Lusíadas. Dom Vasco Fernandes Coutinho herdou os títulos e o cargo de Marechal de seu pai, em 1413. Participou na conquista de Ceuta, em 1415. Foi um dos líderes da expedição portuguesa a Tanger, em 1437, servindo diretamente o príncipe Dom Henrique, o navegador. Embora esta expedição se tenha revelado um desastre, Dom Vasco Fernandes Coutinho serviu com muita honra e distinção e foi dito ser o último homem a sair da praia, cobrindo pessoalmente a retirada e embarque dos últimos guerreiros portugueses. Dom Vasco Fernandes Coutinho foi terceiro Marechal do Reino no tempo de Dom Duarte e Dom Afonso V. Dom Vasco Fernandes Coutinho foi Alcaide-Mor de Marialva e de Moreira. Foi o oitavo Senhor do Couto de Liumil. Dia 12 de outubro de 1440, tornou-se o primeiro Conde de Marialva. A expedição desastre de Tanger. No fim do verão de 1437, após um ano de preparativos, a força expedicionária portuguesa estava finalmente pronta para partir. As tropas que tinham sido reunidas tinham um número inferior ao esperado. Rui de Pina relata que apenas 6.000 portugueses ao todo assentaram praça, 3.000 cavaleiros, 2.000 peões e 1.000 arqueiros, ou seja, um número muito inferior ao de 14.000 que era o desejado. Álvares descreve valores superiores, 7.000 em Lisboa, mais forças provenientes do Porto e Ceuta. De qualquer das formas, o número de tropas reunido era muito inferior ao esperado, em boa medida devido à impopularidade da expedição. Ocorreram também outros problemas semelhantes nas embarcações de transporte. Os barcos de transporte recrutados, na maioria ingleses e bascos, eram muito menos do que os necessário para transportar mesmo este número reduzido de tropas. É relatado que muitas das tropas reunidas, pelo menos um quarto das iniciais, tiveram de ser deixadas em Lisboa. Apesar de todos os constrangimentos, a decisão era de que se devia prosseguir, partindo-se do princípio dos que ficaram para trás seriam eventualmente transportados quando mais embarcações de transporte chegassem. Por ordem do rei Dom Duarte, foi atribuído ao infante Dom Henrique o comando total sobre a expedição, destinada a partir de Lisboa. O experimentado sobrinho Dom Fernando Conde de Arraiolos, que se tinha declarado anteriormente contra a expedição, foi nomeado encarregado do recrutamento dos nobres e enviado ao Porto, para tratar da embarcação dos exércitos reunidos a partir do norte de Portugal. Entre outros, os nobres que entenderam participar na expedição foram, além do infante Dom Fernando, o Marechal do Reino Dom Vasco Fernandes Coutinho, futuro Conde de Marialva, e o comandante da frota, o experiente capitão-mor do mar Dom Álvaro Vaz de Almada, Conde de Abranches. O prelado Dom Álvaro de Abreu, bispo de Évora, juntou-se à força como embaixador do Papa. Aos cavaleiros da Ordem de Cristo, liderada pelo infante Dom Henrique, e da Ordem de Avis, liderada pelo infante Dom Fernando, foi-lhes ordenado que seguissem com os seus mestres para o norte de África.
Dom Fernando de Castro, governador da casa do infante Dom Henrique, foi encarregue de liderar os cavaleiros e escudeiros da sua casa, enquanto o seu parente homónimo Dom Fernando de Castro, o cegonho, governador da casa do infante Dom Fernando, lideraria por sua vez os da sua casa. No dia 17 de agosto de 1437, após uma cerimónia solene na Catedral de Lisboa, o infante Dom Henrique recebeu o estandarte real do irmão, o rei Dom Duarte. Após receber as instruções finais, a armada zarpou de Belém em 22 de agosto. Após a morte do rei Dom Duarte, em 1438, Dom Vasco Fernandes Coutinho foi um dos chefes da facção dos nobres que conspiraram para manter a rainha viúva Dona Leonor de Aragão como regente do jovem rei Dom Afonso V de Portugal. No dia 12 de outubro de 1440, sendo regente do reino Dom Pedro, infante de Portugal, por aquele ilustre guerreiro, Dom Vasco Fernandes Coutinho, se ter destacado, com bravura e valentia, nas campanhas militares no norte de África, Dom Vasco Fernandes Coutinho recebeu, não apenas o título de primeiro conde de Marialva, mas ainda o de terceiro marechal do reino de Sua Majestade, Senhor da Vila de Marialva e alcaide-mor de Trancoso. Dom Vasco Fernandes Coutinho morreu e está sepultado, com sua mulher Dona Maria de Sousa, Condessa de Marialva, no mosteiro de Salzedas, Tarouca, túmulo com as armas de Dona Maria de Sousa. Conde de Marialva. O título de Conde de Marialva foi um título nobiliárquico de Portugal. Foi atribuído a 12 de outubro de 1440 pelo rei Dom Afonso V de Portugal a Dom Vasco Fernandes Coutinho, que se destacara nas campanhas militares no norte de África. O primeiro conde era filho de Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, segundo marechal do reino de Portugal, sétimo senhor do Couto de Liumil e vencedor da Batalha de Trancoso em 1385, durante a crise de 1383 a 1385 em Portugal. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho casara com a filha de Dom Gonçalo Vasquez de Azevedo, primeiro marechal de Portugal, meu 20º e 22º avô, Dona Leonor Gonçalves de Azevedo, minha 20ª e 22ª avó, de quem veio herdar o cargo, que se manteve na família até o domínio filipino. O primeiro conde era ainda irmão de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o lendário Magriço, um dos 12 de Inglaterra. Anselmo Brancamp Freire, na sua obra Brasões da Sala de Sintra, dedica aos Coutinho o capítulo 2, no volume 1. O condado ficou extinto na linha Vernil em 1534. Mais tarde, por mercê do rei Dom Afonso VI de Portugal, foi atribuído o título de Marquês de Marialva a um descendente do primeiro conde, com a Varnia de Menezes, em 1675. Condes de Marialva. Titulares: Dom Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva e terceiro marechal de Portugal. Dom Gonçalo Coutinho, segundo conde de Marialva, filho do anterior. Dom João Coutinho, terceiro conde de Marialva, filho do anterior. Dom Francisco Coutinho, quarto conde de Marialva, irmão do anterior. Casou com Dona Beatriz de Menezes, segunda condessa de Lolé. Dona Guiomar Coutinho, quinta condessa de Marialva e terceira condessa de Lolé, filha do anterior. Casou com o príncipe Dom Fernando, duque da Guarda. Armas dos Coutinhos. As armas dos Coutinhos condes de Marialva são, de ouro, com 5 estrelas de vermelho de 7 pontas, ou de 5 pontas. Quanto ao timbre, vê-se mais normalmente um leopardo de vermelho, armado de ouro, carregado por vezes de uma estrela sobre a espádua e segurando na garra destra uma capela de flores de vermelho e ouro, mas existem variantes. Estas armas encontram-se no livro do Armeiro Mor, 7 pontas, no livro da Nobreza e Perfeição das Armas, 7 pontas, Tesouro de Nobreza, 5 pontas. Também podem ser vistas na Sala de Sintra, 5 pontas. Família e descendência. Dom Vasco Fernandes Coutinho, meu 21º avô, casou com Dona Maria de Sousa de Menezes, Condessa de Marialva, minha 21ª avó, filha de Dom Lopo Dias de Sousa de Menezes, 8º mestre da Ordem de Cristo e de Dona Leonor Ribeiro, e tiveram. Dom Gonçalo Coutinho, segundo conde de Marialva, casou com Dona Beatriz de Melo. Dom Fernando Coutinho, quarto marechal de Portugal, casou com Dona Joana de Castro, e casou depois com Dona Catarina de Albuquerque. Dona Leonor Fernandes Coutinho, casou com Dom João de Gouveia de Queiroz, escudeiro da Casa Real, meus 20º avós.